Boa tarde, boa noite. Eu não sei como é que a gente cumprimenta nesse horário, não é? Esse horário mais difícil de você cumprimentar uma pessoa, porque é tarde à noite, mas não escureceu ainda, mas também ainda é tarde. Bem, então uma boa tarde e noite para vocês. Que bom estar aqui, que bom rever amigos queridos. Uma honra poder estar com o pastor Klaus, com a sua esposa, estar aqui nessa igreja linda do meu querido pastor Anésio. Eu já conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Contemplam tudo que vocês fazem aqui como comunidade Carisma. Eu quase que fui para o lugar errado, porque me deram o endereço Rua São Bento, mas lá dentro de Osasco, até blitz tinha. Passei por uma blitz policial, o inimigo estava furioso, mas como eu não estava devendo nada, o policial olhou para mim e disse: vai, vaso. E disse para eu ir, e eu vazei, literalmente. O vaso vazou. Antes de nós irmos à palavra, quero me apresentar um pouquinho mais. Como o pastor Klaus disse, eu sou pastor em Campinas, São Paulo, aqui pertinho, da Igreja do Nazareno Central. Já estou indo para 7 anos à frente desse trabalho, o qual meu pai foi pastor por 38 anos, na mesma igreja. Eu antes pastoreava outras igrejas, em outros lugares, mas há algum tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, a igreja começou um processo de transição, já pensando na continuidade, o que se iria fazer, e eu fui eleito para assumir o trabalho, e lá estamos nós. Um dia que você passar por Campinas, você é meu convidado especial. Lá o visitante recebe presente, livro, caneca. Nós tratamos todos lá com muito carinho. Seria uma alegria receber você lá num dos nossos cultos, seja aos domingos ou durante a semana. Quero convidá-la a ficar de pé mais uma vez, pegar sua Bíblia e abri-la comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira de Paulo a Timóteo. E eu quero voltar os nossos olhos para um trecho de uma palavra de Paulo a esse jovem pastor, que era Timóteo, diante de um desafio que ele tinha de ser aquilo que Deus nos chama para ser em Jesus Cristo. Nós somos chamados em Cristo Jesus para viver um estilo de vida que agrada a Deus em tudo. Você pode dizer amém para isso? Não há uma outra forma de se viver a vida espiritual senão aquela que agrada ao Pai. Nós não vivemos um estilo de vida cristã para agradar a sociedade, para agradar a igreja, para agradar os nossos líderes. Nós somos chamados para viver um padrão de vida que agrada a Deus em tudo. E o apóstolo Paulo, ele incorpora como um exemplo vivo nesta palavra a Timóteo o que é que o Senhor espera e deseja que seja a nossa vida. E eu quero ler a partir do verso de número 12, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Eu leio de uma versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora, mas independente da versão que você tenha, não há problema, o sentido é o mesmo. E o texto diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim que Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a
todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Até aqui lemos. Assente-se, por favor. Eu não sei quantos são ligados à rede social. Hoje em dia, as redes sociais e as mídias digitais se transformaram algo do cotidiano de todo mundo. Não sei quantos sabem, mas o que se investe hoje, em termos de propaganda, nas redes sociais e nas mídias digitais, supera o que antes era investido para propaganda nas redes de televisão. Hoje gasta-se muito mais dinheiro para informação e para anúncios e patrocínios chegarem para as pessoas através das redes digitais. Aí você coloca as redes de Facebook, Instagram, YouTube, muito mais do que se gasta nas grandes TVs abertas, muito mais. Eu sou do tempo, e eu sei que alguns aqui também são do tempo, em que a gente só tinha informação dos produtos através dos canais abertos, né? Tinha 3 ou 4 canais de televisão. Você precisava de muito recurso. A sua televisão antes tinha acesso, era 4, 5 canais. Aqueles que ainda tinham o localizador de canal que você girava, lembra? Girava, era aquilo ali, você tentava sintonizar com a bolinha em volta, e era aquilo ali. Gastava-se fortuna, e tinha as propagandas, onde você ouvia dos grandes comerciais, que eram feitos para informar as pessoas através desses canais. Hoje mudou. Hoje você vê que até os outdoors já não atraem muitas pessoas. Você já deve ter visto por aí, ou talvez você mesmo faça, de estar no próprio carro e quando está num semáforo ou quando está no trânsito, principalmente aqui da Grande São Paulo, você já pega o celular e aproveita para dar uma conferida. Se a postagem está atualizada, ou você lê jornais hoje aqui. Antigamente você tinha que pedir para o menino ir no jornaleiro, pegar o jornal do dia, para se informar de qual tinham sido as notícias do dia anterior. Não era nem da hora, agora é online, é na hora. E por conta desse advento da informação, hoje tem muitas pessoas que são influenciadas pelas redes digitais. É muito normal. E alguns dias atrás, aliás, acho que foi semana passada, no máximo 10 dias atrás, teve uma onda nas redes sociais, nas redes de mídias digitais, que tomou conta de todo mundo. Quase todo mundo ouviu alguém fazer o que eu vou dizer, que eles chamam de trend, né? Qual é a trend do momento? É o que está na moda. E a trend do momento é: primeiro você começa, depois, está vendo como vocês sabem? Primeiro você, depois você. Todo mundo fez. Aí você fez quando era casado. Primeiro você começa, depois você melhora. Aí você mostrava já os filhos ou aqueles que já têm os netos. Aí a igreja, muita gente, eu vi fazendo isso. Eu comecei um trabalho, eu não sei se aqui na Carisma fizeram. Primeiro você começa, o início de tudo. Aí depois você melhora. E como vocês melhoraram, hein? Eu vi aqui, cheguei, estacionei o carro, ou alguma coisa com relação a Aquiles, não sei se Aquiles fez isso também. Vocês fizeram, Cláudio? Primeiro você começa, dá tempo ainda. Viu? Primeiro você começa, depois você melhora. Aí põe uma foto de como a coisa melhorou. Mas a ideia desse conceito vem muito antes dessa trend do momento. Esse é um conceito de Deus para nós. Primeiro você começa, depois você melhora. Essa é a vida espiritual. A vida espiritual é: primeiro você começa e depois você melhora. As escrituras dizem isso. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito.
É algo que melhora. Paulo escreve isso na sua carta aos Filipenses e diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso chama-se, dentro da visão bíblica, de um processo contínuo de transformação. Isso quer dizer de que todos os dias Deus espera que haja uma versão melhor nossa em Cristo Jesus. Não importa quanto tempo você tem de vida cristã. Se você começou ontem, se esse ano de 2025 foi um ano que você encontrou Jesus, ou se esse ano de 2025 você já marcou um tempo em que você já está há 2, 3, 4 décadas, não sei, no Evangelho. Mas o Evangelho, ele é continuamente transformador. Todas as vezes que nós estamos expostos a ele, as Escrituras, a ação do Espírito Santo, ela vai gerando aquilo que nós chamamos de metanoia, uma transformação contínua. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 12, você já deve ter ouvido. A oração do apóstolo Paulo era essa: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então veja que isso está presente em tudo aquilo que nós entendemos de que é o conceito do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Há um início de uma jornada. Todos nós que tivemos um encontro com Deus, e você teve a sua experiência, e Paulo está falando da experiência dele aqui. E você que já conhece um pouquinho de Bíblia, conhece qual foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele é narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele estava indo a Damasco para buscar algumas cartas junto aos sacerdotes para que pudessem prender alguns dos cristãos. Paulo era um homem extremamente violento. Ele mesmo diz, não é eu que estou dizendo, ele mesmo diz: eu era um homem violento, um homem com um desejo de morte. Ele era homicida e cúmplice em homicídio. E ele fazia isso achando que era o certo. Até que um dia, nessa estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a sua voz sendo chamada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele procura saber quem é, e ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir deste encontro, começou algo. Primeiro você começou algo na vida de Paulo. E esse começar de Deus na vida de Paulo, que começa da mesma forma com todas as pessoas, que é com o encontro com Jesus Cristo. Nada melhora se primeiro não começa. E esse começo necessariamente e incondicionalmente passa pela cruz. É em Jesus que uma nova vida começa. É em Cristo. Sem Cristo não há nova vida. Sem um primeiro encontro não há novidade. Esse processo de transformação, de metanoia, de mudança contínua, ele precisa necessariamente passar pelo Calvário. É em Jesus que tudo se faz novo. Não foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Mas primeiro começa em Jesus. O problema é que nós estamos cada vez mais vendo, e eu queria que você refletisse um pouquinho e fizesse uma autoanálise. A melhor maneira de você ouvir a palavra de Deus é usando-a como uma aplicação pessoal. Não pense em quem não está aqui, porque às vezes a gente está num culto dizendo: fulano devia estar aqui. Ah, se fulano estivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, não é para você. Você está aqui. Deus não joga a palavra para quem não... Não, eu vou pregar para um, para o outro chegar no outro. Não, essa palavra é para você. Assim como alguém como eu, que está tendo o privilégio de pregar, essa palavra, acima de tudo, é, antes de mais nada, para mim. Então você tem que ouvir o que está sendo hoje ministrado, dizendo: o que é que essa palavra é útil para a minha vida hoje?
Porque o que nós hoje olhamos é um evangelho que tem início, mas não tem continuidade. Pessoas que vêm, têm acesso ao evangelho e talvez, dentro do meu conhecimento de vida cristã, eu nasci num lar evangélico, meu pai é pastor, como eu disse. Meu pai esse ano tem de ministério pastoral concluído 57 anos de ministério pastoral. Então ele, quando casou-se com minha mãe, já era pastor. E eu já vi de tudo na igreja. E já vi fases da igreja. Já vi momentos de evangelismo, de envio missionário, mas eu nunca vi o evangelho sendo tão acessível às pessoas como tem sido nos últimos anos, principalmente no Brasil. Não é verdade, Anésio? Ouve-se em qualquer lugar. Você liga o rádio, tem evangelho. Você liga a televisão, tem evangelho. Você abre o WhatsApp, tem evangelho. Você liga o Instagram, tem evangelho. Você vai no YouTube, tem evangelho. E talvez nunca houve um crescimento tão expressivo das igrejas, como tem acontecido nos últimos anos. As igrejas têm crescido, igrejas cheias. Mas isso não é tudo. É importante, não há dúvida. O evangelho precisa ser pregado e nos é confiada essa responsabilidade. Não é só do pastor, não é só de um líder. Pregar o evangelho é um compromisso de todo aquele que um dia já foi transformado por ele. Todo homem e mulher que foi abençoado pelo evangelho deve ser um proclamador das boas novas. Agora, não é tudo. Hoje eu vejo igrejas cheias, mas não vejo, infelizmente, um processo contínuo de melhoria espiritual na vida das pessoas. Muitos vêm para a igreja, têm um encontro com Jesus, porque lembre-se, o evangelho tem uma ação purificadora e libertadora instantânea. Você vem para Cristo, não importa como você esteja. Se você chegar a Jesus dizer, sou pecador, confesso, reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, e eu agora o declaro como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz o quê? Se você o confessar com seus lábios e crer no seu coração, você é salvo. Acabou. Não há dúvida quanto a isso. Mas o Evangelho é muito mais lindo e muito mais atraente do que isso. É óbvio, você resolveu o seu problema de eternidade, mas Deus espera que a experiência que temos com Cristo tenha um processo contínuo de mudança na nossa vida. Olha o que Paulo diz, e eu quero voltar aos teus olhos, para você entender o que é que o apóstolo Paulo está falando a respeito da sua própria vida. Ele diz, eu agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus. Então aqui a gente já entende, a salvação é um mérito único e exclusivo da graça de Deus em Jesus. Nós somos salvos pela graça, é só pela graça. Ninguém pode fazer nada para merecer a salvação. Não é por obras para que ninguém se glorie. É a graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo que te alcançou. Jesus olhou para você, viu você perdido no seu pecado, preso na condenação eterna, Ele te amou de uma forma incondicional. E Jesus disse isso numa conversa noturna com Nicodemos, e foi registrado lá pelo evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, que todo crente antigo sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ali estabelece o fundamento básico da obra de redenção. Deus amou o mundo e Ele deu. Jesus me encontrou, pagou o preço, e agora eu tenho nova vida pelos méritos de Cristo na cruz. E Paulo está dizendo isso, aquele que me deu forças, Cristo Jesus, me alcançou, me libertou, mas Ele tinha algo a mais para mim. Alguém que um dia, e Paulo diz a respeito dele próprio, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Paulo está falando do momento em que Cristo encontra e como ele se achava, como ele se encontrava. Todos nós aqui, um dia, fomos encontrados
debaixo da condenação do pecado, indistintamente. Seja você alguém criado dentro da igreja, seja você alguém filho de uma família tradicional e conservadora no evangelho, não importa. O homem nasce em pecado, e em pecado ele é gerado pela sua mãe, é o que a Bíblia diz. Seja você sido nutrido no berçário da igreja, não importa, você nasce condenado com a morte eterna. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, e Jesus te liberta, você agora entra nesse processo de ser trabalhado por Deus para ser considerado útil para a obra do Senhor. A salvação não é apenas para garantir a salvação eterna. A libertação dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados tem como objetivo me preparar para algo o qual Deus quer me usar. E Paulo diz isso, e entenda que eu estou dando um pano de fundo aqui para ser bem específico e o mais pragmático possível, apontando para você o que é que Deus espera de cada um de nós. E Paulo diz aqui, olha, eu fui chamado pelo Senhor e Ele me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. E aqui eu quero apontar algumas coisas para esse processo de primeiro a gente começa, para depois a gente melhorar. Então, como é que a gente começa? Em Jesus. Não há outro começo que não seja em Jesus. Tudo parte dele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Tudo começa em Jesus. Agora, como é que a gente melhora? A gente melhora pelas ações da palavra e pelo trabalhar do Espírito Santo continuamente na nossa vida. Isso quer dizer de que na minha vida espiritual eu tenho que me colocar cada dia mais de uma forma ensinável e moldável pelo Espírito Santo. E Paulo fala isso de uma forma muito específica aqui. Ele diz, olha, eu não era perfeito, e ninguém começa perfeito. Não espere você de alguém que é novo convertido, ele agora é salvo, e agora no outro dia ele é perfeitamente santo. Não é. A santidade é um processo a ser desenvolvido na vida de toda pessoa. Eu me lembro de um rapaz que tinha um culto muito conhecido na cidade de Campinas, que a igreja do Nazareno começou, era um culto de segunda-feira. Segunda-feira à noite, culto, eu estou dizendo aqui de 40 anos atrás, pelo menos. Segunda-feira, ninguém culto segunda-feira. Aí, meu pai teve a ideia de começar um culto de segunda-feira. Era um culto assim, de evangelístico, um louvorzão para a cidade. Aí ele convidou um irmão da igreja, que já era pastor, mas durante muitos anos havia sido músico da noite. Ele inclusive até hoje é pastor de uma das nossas igrejas na cidade de Americana, pastor Silas Marins. Aí ele disse assim, nós vamos começar um culto de segunda-feira. O pastor disse assim para ele, mas de segunda-feira nem Deus vai na igreja, pastor, segunda-feira? Vai chamar o povo para ir segunda-feira à noite na igreja? Não vai. Ele falou, nós vamos começar. Ele falou, mas é difícil arrumar gente para tocar de segunda-feira. Já é uma luta para você conseguir. Eu estou falando de 40 anos atrás. Se arrumasse alguém que tocasse violão, já era um sucesso. Agora arrumar alguém para tocar um piano, tocar uma guitarra, uma bateria, difícil. Mas havia se convertido recentemente um moço na igreja, já casado com filhos, mas ainda novo, que era baterista e durante anos tocava nessas bandas baile. Sabe essas bandas baile antigas? Banda baile é aquilo que vai, o pessoal contrata, toca de tudo, de pagode a sertanejo. E ele era músico da noite. E ele havia se convertido. Mas ele durante muitos anos estava preso na nicotina. Fumava muito. E o vício da nicotina é um dos mais difíceis de se vencer. Mas ele converteu. Ele converteu de verdade. Entregou a vida a Cristo. Só que ele estava lutando contra o vício. E o pastor disse assim, precisamos de alguém para tocar. Novo convertido, baterista, bota ele. Só que ele ia tocar e ele ainda não estava, ele tinha começado, mas ainda não tinha melhorado, entendeu não?
Primeiro você começa, depois você melhora. Ele ia, e ele ainda estava preso no cigarro. Então ele ia e comprava aquelas balas house preto, sabe? Extra forte. Ele fumava e botava um house para disfarçar. Mas, meu irmão, quem fuma, às vezes não percebe, mas quem não fuma, aquilo só entregava. E aí ele ia tocar, um calor dentro da igreja, ele começava a suar, o cheiro da nicotina saía junto com o suor. Era um cheiro de bala house, mas ele estava lá tocando. E às vezes o pessoal dizia assim: pastor, mas como é que é? Eu falei: olha, Deus começou a obra. E aos poucos, graças a Deus, ele se libertou. O que é que nós precisamos entender? Há um processo do trabalhar de Deus. O que nós não podemos é nos conformar com o primeiro estado em que Cristo nos encontrou. Todos nós aqui, se você olhar para a sua vida pregressa, espiritual, vamos ser sinceros, aqueles que já têm um pouquinho mais de vida espiritual, já foram um pouco imaturos em algumas coisas. Tinha coisa que eu me lembro de uma época em que havia crente que reunia culto para ouvir o disco virar para trás, e o pessoal olhava e dizia: não, o diabo está falando pela vitrola virando ao contrário. Quem é dessa época aí? Levanta a mão, levanta. Deus me mostrou que você ia estar aqui. Imagina, hoje você tem vergonha disso. Misericórdia. Tem época que crente ainda novo, na vida espiritual, ainda envolvido com coisas simples. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui, a primeira vez que o Benny Hinn veio ao Brasil. Benny Hinn, sabe? Benny Hinn, um evangelista americano. Aliás, ele não é americano. Até hoje eu não sei de que país que ele é. Mas ele, conhecido, ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. E ele veio para fazer uma cruzada no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. E ele jogava o paletó, irmão, o povo caía. E jogava o paletó, só dele fazer assim, pá, o povo já ia parecendo dominó, caía para cá, caía para lá. E eu me lembro que eu estava lá, e eu sempre fui assim, talvez por ter sido criado num contexto pastoral, um pouco mais fundamentado, e até mesmo pela cultura nossa, teológica, a gente sempre foi assim, uns crentes meio desconfiados. Mas a gente foi naquela viagem e foi uns crentes meio novos, uns crentes assim que gostavam. Meu irmão, na hora que bateu o paletó, mas o paletó nem bateu de jeito, já caiu um para o lado, e já caiu um para o outro. E eu não vou dizer nem quem é hoje, que a pessoa é famosa. Não vou dizer, nem se você me colocar na parede, eu não te digo. Mas de vez em quando eu encontro com ele, e ele hoje está assim, famosão, diz assim: não se esqueça que já caíste com o paletó. Eu falo para ele. Porque nas nossas primeiras experiências, Paulo escreve isso aos Coríntios. Lembra que ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13? Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, até que um dia eu deixei as coisas de criança. O que Paulo está aqui nos chamando, e o que o Espírito de Deus quer produzir, principalmente nesse tempo, na sua vida, para a sua igreja, é um desenvolvimento de maturidade espiritual. Paulo está aqui agora falando que esse processo, ele começa, mas agora ele vai sendo transformado por Deus. Quanto mais expostos à palavra, mais transformado por ela nós somos. E o que é que me preocupa, e lembre-se do que eu disse nesses dias, e eu creio que esse tempo aqui, onde nós estamos reunidos, para esses dias que vocês, como duas igrejas, se reuniram para ouvir a palavra, para serem ministrados, para adorarem juntos, é uma direção do alto, é para que nós sejamos uma igreja cada vez mais preocupada, não somente em ganhar vidas, mas que essas vidas sejam transformadas continuamente pela palavra de Deus e pela exposição das Escrituras. O que me preocupa é que pessoas vêm para Cristo, mas param ali. Eu vejo às vezes pessoas com dificuldade até mesmo de ter convicção da sua salvação. Pessoas que num apelo público vêm ao altar. Um mês depois ele volta ao altar para entregar a vida para Jesus de novo. E se você fizer ele vem de novo. É bom porque dá uma força para o pastor. Ele pelo menos sabe que vem. Quem quiser vir entregar a vida, ele já vem, ele já puxa a fila.
Parece até que está combinado, dá uma força. Mas o que Deus espera é que esse ato, meus irmãos, ele é único. Ninguém aceita Jesus várias vezes. Você pode reconciliar-se com Deus, é uma outra coisa. Mas entregar a sua vida, confessá-lo como Senhor, é um primeiro passo. Primeiro você começa. Mas a nossa responsabilidade, Paulo está falando sobre isso aqui para Timóteo, e veja, ele está falando sobre a responsabilidade agora que Timóteo tem, e se você olhar para o texto, e se puder por gentileza fazer isso agora, ele diz, olha, contudo eu recebi misericórdia, ele está agora no verso 13, porque agia por ignorância e incredulidade. Veja o que Paulo está dizendo. Enquanto nós estivermos presos nesses dois fatores que são extremamente escravizantes, que é a ignorância e a incredulidade, onde é que a gente vence as duas coisas? Aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que você vence a ignorância espiritual? Conhecendo a Bíblia. E hoje, infelizmente, há muitos crentes, mas poucos que conhecem a Bíblia. Pouca gente lê Bíblia. Pouca gente medita na palavra. Pouca gente mergulha nas Escrituras para ser edificado por ela. E como é que você vence a incredulidade? Com a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo está dizendo, porque eu não conhecia as Escrituras, eu era alguém ignorante e incrédulo, mas ele agora, o Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. E ele volta ao princípio e diz, Cristo veio para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles, mas foi por isso que eu, o pior, que recebi misericórdia. Preste bem atenção agora na segunda parte do verso 16, ele diz, para que eu, tendo recebido misericórdia, Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente, para que desse modo, e eu queria que você agora grifasse isso na sua Bíblia, eu sirva de exemplo a todos os que vierem a crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo, eu um dia fui alcançado por essa graça, o Evangelho me libertou, não só do pecado que me condenava, mas da ignorância e da incredulidade, mas agora eu me torno modelo para os fiéis, do que Deus espera que os demais também venham a ser. O que é que Deus espera de cada um de nós nesse processo de primeiro começar e depois melhorar? É simples. Deus espera que haja um crescimento contínuo na nossa vida espiritual. Você tem que sempre olhar para a sua vida e entender, será que hoje eu sou um crente melhor do que eu era alguns meses atrás? Porque a vida espiritual, ela nunca está estagnada. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. Na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, não existe ficar na inércia. A partir do momento que você se acomoda, você começa a diminuir a sua fé, a enfraquecer a sua fé. É por isso que nós precisamos continuamente conhecer as Escrituras, mergulhar na palavra, estar no ambiente de adoração. Ir à igreja não é um exercício religioso, é uma necessidade incondicional para o aperfeiçoamento da minha espiritualidade. Paulo escreve isso aos Efésios, de que nós como igreja, está lá no capítulo 4, juntos, exercendo os nossos dons, possamos servir para aperfeiçoamento mútuo. Igreja é um lugar onde eu sou melhorado pelo convívio dos crentes, porque eu vivo em comunhão, porque eu estou com os meus irmãos, porque eu coloco em prática os meus dons espirituais, eu me torno alguém útil para Deus. E lembre-se, meus irmãos, ninguém no reino de Deus foi criado para ser servo inútil. O servo inútil é como aquela árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Deus quer nesses dias para nós igrejas que sejam cada vez mais levadas a esse entendimento espiritual, de que chamado a um apelo, e eu sou
apaixonado pela pregação do Evangelho. Eu prego, normalmente, a maioria das minhas mensagens terminam com apelo público para a salvação, mas eu sempre termino dizendo: isso é o início de uma jornada. Começa aqui, mas não termina aqui. E nós precisamos, se você se dispôs a num sábado de feriado prolongado de carnaval como esse, se reunir para ouvir uma palavra, para ser ministrado, você precisa entender de que Deus começou algo na sua vida que quer aperfeiçoar. Deus quer torná-lo cada vez mais útil para a obra dele. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres maduros espiritualmente, porque está chegando dias, e a hora está mais próxima do que nós imaginamos, que a igreja precisará estar madura para lidar com desafios novos. E apenas crentes experientes, que têm sido transformados, que têm sido aperfeiçoados, vão poder servir de exemplo para essa vida espiritual. Paulo continua nessa palavra a Timóteo, e eu queria que você continuasse comigo no verso de número 18, porque Paulo usa o exemplo, e agora ele desafia Timóteo. Veja o verso de número 18, por favor. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Para aqui só um minutinho. Todo crente precisa ter essa clara consciência de que fomos convocados para uma grande batalha. Fomos arregimentados em Cristo Jesus para uma batalha. É a batalha da luz contra as trevas, do reino de Deus contra o reino de Satanás. E nós precisamos cada dia mais estar preparados, porque um soldado que não está experimentado para uma batalha, ele vai sucumbir logo no primeiro embate. Essa é a razão pela qual a gente vê muita gente na vida espiritual, conhece a Cristo, conhece a Jesus, mas quando é exposto à realidade do mundo espiritual, da vida real, dos ataques que nós vamos sofrer e sofreremos sempre, a igreja do Senhor Jesus está continuamente sob o ataque de Satanás. O diabo está procurando meios de enfraquecer a igreja, de fazer com que líderes caiam, de fazer com que haja escândalo no meio da igreja. Nós precisamos ter sabedoria, já não mais agora guiados, lembre-se, pela ignorância e pela incredulidade. Eu preciso ter consciência de que primeiro eu comecei, eu me alistei, Deus me convocou, mas agora eu preciso estar bem preparado. Lembre-se daquilo que Paulo escreve a Timóteo, e talvez esse seja um dos textos mais usados quando alguém está sendo ordenado ao ministério pastoral. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: todo obreiro tem que se apresentar com uma vida pura e santa diante do Senhor. Nós somos chamados a um trabalhar contínuo da ação purificadora da palavra e do Espírito na nossa vida. Todos os dias o Senhor quer trabalhar em nós. Todos os dias há algo que o Senhor quer tirar, que ainda está presente na nossa vida, que não o agrada, para que eu esteja apto a servi-lo da maneira como Ele quer me usar. Tem muita gente que Deus quer usar, mas ainda não se dispôs a ser usado. Para ser usado da maneira como Deus deseja nos usar, é necessário que você, cada dia mais, seja trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Paulo continua nesse texto, preste bem atenção que eu só estou expondo as palavras do apóstolo a Timóteo. Verso 19, ele diz: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Primeiro eu começo, depois eu melhoro. Apegue-se à fé. Não existe vida espiritual saudável e crescente sem uma fé sólida. Eu me apego à fé. Qual foi a palavra? E Paulo escreve isso na sua segunda carta a Timóteo. Também é um texto que você já deve conhecer, quando ele diz: eu combati, bom combate. Eu completei, mas eu guardei
a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu preciso ter, como Paulo escreve aqui a Timóteo, eu preciso ter essa fé, eu me apego a ela, porque é pela fé que você crê. É pela fé que você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. É pela fé que você sabe que os teus pecados foram perdoados. É pela fé que você sabe que você foi chamado. É pela fé que você sabe que a igreja existe e nada pode resisti-la, porque o Senhor é quem peleja em favor dela. É pela fé, eu me apego à fé e eu vou melhorando. E agora eu não me assusto mais com as ameaças do inimigo, porque eu cada vez mais estou apegado à fé e, como ele diz, com a minha consciência limpa. Isso quer dizer de que todos os dias eu tenho que me apresentar como o Senhor me chama a apresentar: puro, santo. Santidade, meus irmãos, é mais do que simplesmente uma ação isolada de Deus, como um ato instantâneo. A santificação deve ser procurada. A Bíblia diz: buscai a paz com todos, e a santificação, ela deve ser buscada, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu busco a santificação, isso quer dizer, eu começo num relacionamento com Cristo e digo: Senhor, obrigado porque o Senhor me purificou daquilo que me prendia, mas agora me capacita pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito a viver uma vida pura, santa e reta, que Te agrada em tudo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele diz muito bem claramente isso: nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito irrepreensíveis até a volta de Cristo Jesus. Isso quer dizer de que o processo de melhoria, primeiro, não compete a você. Você não consegue ser a sua melhor versão sozinho. Eu estou tentando melhorar. Eu estou fazendo a minha parte. É por isso que você não melhora, porque você acha que tem condições de ser uma melhor versão do que você era o ano passado, ou do que você foi algum tempo atrás. Você precisa estar numa rendição total ao Senhor, e dizer: Senhor, vive a Tua vida em mim. Que as palavras dos meus lábios, o salmista disse isso, Salmo 19, 14, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Não sou eu, meu irmão, cada um aqui, por mais tempo de vida espiritual que tenha, por mais conhecimento bíblico que obtenha, entregue a si mesmo, se torna um pecador em potencial. O que me sustenta é a graça, é o Espírito de Deus que trabalha em mim. É por isso que Paulo diz e escreve isso aos Efésios: eu ando no Espírito e jamais satisfaço o desejo da carne. Eu ando no Espírito, então eu vou sendo trabalhado por Deus, a palavra vai sendo trabalhada na minha vida. E Paulo agora caminha para dizer claramente: alguns rejeitaram deliberadamente essa consciência. Tem gente que simplesmente escolhe: não, para mim está bom, eu não preciso ter mais profundidade em Deus, eu não preciso ser santo, já estou salvo, o céu é o suficiente. Meus irmãos, a vida com Deus é algo muito precioso. Deus quer não somente perdoar os nossos pecados, mas Ele quer nos encher do seu Espírito, para que, cheios do Espírito, possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas, instrumentos nas suas mãos para abençoar a igreja, instrumentos nas suas mãos para transformar um país, não pela nossa força, como diz o texto do Antigo Testamento, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus. E aí então somos transformados, e Deus vai trabalhando na nossa vida. Aí você começa a olhar para trás e diz: que bom é que eu já não sou mais como era antes. Deus tem transformado a minha vida. Paulo finalmente usa exemplos claros. Olha como a Bíblia é específica aqui. Eu já estou terminando, até 7h30, né, pastor? Não faz isso para um pastor. Fazer assim para um pastor vira vigília. Olha o que ele diz:
a consciência dele foi deliberadamente rejeitada, e como resultado, a fé que tinham, está com a Bíblia aberta aí? A fé que tinha afundou, meu irmão, naufragou. Isso quer dizer de que você pode começar bem, mas terminar mal. Você pode começar avivado, mas você pode terminar longe de Deus. Você precisa começar, primeiro você começa, mas depois você tem que melhorar. Paulo usa exemplo de duas pessoas, ele diz, há aqui dois casos, Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não mais blasfemar. Isso quer dizer que esses dois haviam ouvido falar da graça de Jesus, andaram com Paulo, conheceram o poder de Deus, mas deliberadamente decidiram andar longe. O que Deus espera para cada um de nós, e o que o Espírito Santo quer produzir na minha e na sua vida nesses dias, e essa tem sido a minha oração para a sua igreja, não só para você, não só para mim, mas que o Espírito de Deus venha e sopre sobre toda a face da terra, é para que haja pessoas comprometidas com um processo contínuo de transformação, cada dia mais da vida de Deus em mim. Como João Batista declarou, convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Paulo diz, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso quer dizer de que as minhas atitudes, cada vez mais, tem que haver características de Cristo em você. O seu vocabulário, ele precisa ser atualizado. Quem tem celular aí na mão? Tem celular? Pega um celular aí, por favor. Pode pegar, pega o seu celular. Independente de que marca e modelo for, você tem iPhone ou se você tem Android, pega o seu celular. Por exemplo, se você tem iPhone, o iPhone tem, eu vou fazer isso com o meu aqui agora também. Presta atenção, cadê o meu? Está aqui, minha esposa, meu celular, aqui. Não, ele não é minha esposa, eu falei minha esposa, é bom explicar porque eu falei minha esposa, veio ele. Minha esposa é a irmã ali, viu, irmãos? Tem que explicar porque veio minha esposa, ele vem. Eu falei, meus irmãos, o pastor está meio esquisito. Ó. Então você vai lá, Apple Store, então eu vou na Apple Store. Você tem aplicativos no seu celular? Quem tem aplicativo no celular? Todo mundo, o celular não funciona sem aplicativo. Então vai lá, se você é iPhone, vai na App Store. Aí você vai na sua loja e faz uma atualização da conta. Aí vai estar lá, atualizado recentemente, certo ou não? Então o que acontece? Para mim, eu estou atualizado, porque hoje de manhã eu fui lá e vi se tinha aplicativo. Quem aí tem aplicativo para atualizar? Levanta a mão. Você foi, por exemplo, se você é Android, o seu é Play Store, né? Na Play Store, quem tem aplicativo para atualizar? Levanta a mão, pode olhar. Eu olhei aqui agora, tem aplicativo. Muita gente. Presta atenção. Se você for em qualquer um desses aplicativos, vou usar um, só para você entender e a gente terminar com uma aplicação muito prática para a sua vida. Ó, acabei de abrir agora Facebook aqui, Facebook, está aqui, ó, Facebook na minha Apple Store, mesmo estou atualizado. Atualização, versão 502.2.0. Você sabe o que isso quer dizer? É que teve primeiro a versão 1, versão 2, versão 3, versão 3.1, versão 4, versão 4.2, está na versão 502. Isso quer dizer de que esse aplicativo, para melhorar o desempenho, a funcionalidade e o uso, foi atualizado até ontem 502, ou melhor, 504 vezes, desde que foi criado, certo? Aí está escrito assim, ó, nós melhoramos o desempenho, corrigimos bugs, resolvemos travamentos e adicionamos um suporte para o novo sistema operacional. Bem, o que os desenvolvedores do aplicativo pensaram? Tem usuários que estão tendo dificuldade, ou seja, o aplicativo não está funcionando da forma como nós gostaríamos. É isso ou não? Quem está me entendendo diz amém aí. Aí o que você faz? Gratuitamente você baixa a atualização. Isso vai fazer o quê? Travamentos que existiam, problemas não vão acontecer mais. Então, o uso do aplicativo vai ser melhor para o usuário.
Correto meu raciocínio aqui ou não? Agora pense uma coisa. Se aplicativo tem atualização, imagina você. Você sabe qual é o nosso problema? A gente não se atualiza. E a única maneira da gente atualizar é quando a gente vai diante do trono da graça e faz a oração que Davi fez: vê se há em mim algo mal. Você precisa dizer para Deus todos os dias: Senhor, estou precisando de uma atualização. Está travando algumas coisas aqui. O pessoal está reclamando que a função está ruim. O pessoal está dizendo que eu tenho agido de uma forma que nada tem a ver com aquilo que se espera de um discípulo de Jesus. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Tem uma atualização fresquinha para você. É só baixar. E aí do alto vai vir poder, do alto vai vir purificação, do alto vai vir transformação. E aí você vai poder dizer: bem, eu sou uma versão hoje melhor do que eu era semana passada. O que eu quis expor aqui hoje à noite, meu tempo já foi, eu só quero que você entenda isso. O processo de Deus na nossa vida começa, mas depois tem que melhorar. Eu esse ano fiz 31 anos de ministério pastoral. Eu sei que não parece que eu tenho 31 anos. Eu sempre ouço isso, eu sei, fica tranquilo. 31 anos. Meus irmãos, graças a Deus, que eu consigo olhar para trás e ver de que algumas coisas Deus trabalhou na minha vida. Algumas reações que eu tinha no pastorado, que antes me tiravam sono, não tira mais. Eu olho aqui para os colegas e fico imaginando, tinha coisa aqui que o pastor Aneve, coitado, pensava, por exemplo, uma microfonia dessa tirava o sono dele. Não era assim? Comigo também era. Meu Deus, onde é isso aí? O menino do som! Hoje, meu irmão, você acha que isso faz até para Deus trabalhando. Vamos ouvir, glória de Deus. Aí a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo. Isso precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida. Aí você aplica, eu fiz aqui de uma forma geral, mas aplica na sua vida como um todo, como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como empregador, como cidadão, como crente, como pastor, como alguém que trabalha na música. Deus quer trabalhar em nós, para que a nossa versão esteja cada dia melhor do que era antes. Eu queria orar com você hoje à tarde, agora já à noite, literalmente. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. E nesse pouco tempo que eu gostaria de te oferecer agora, antes de eu entregar o microfone, eu gostaria de convidar você a refletir sobre como é que tem estado a sua vida, desde que você conheceu a Cristo. Como é que tem sido a sua jornada espiritual? Será que o Senhor tem olhado para você e visto versões melhores daquilo que Ele um dia começou na sua vida? Você tem se permitido ser trabalhado por Deus? Ou você continua uma pessoa de dura serviço? E lembre-se, a Bíblia diz de que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, ele é quebrantado sem que haja cura. Como é que tem estado a sua vida? O que é na sua vida que precisa ser trabalhado por Deus? Quais são as áreas que agora, ao ouvir a explanação das Escrituras, o Espírito de Deus falou ao seu coração? Há áreas aqui na sua vida que você precisa melhorar. Talvez uma atualização no seu vocabulário. Tem muita coisa do mundo presente no seu linguajar, tem muitas emoções, tem muitas reações que ainda tem a ver com a velha vida. Precisa mais da vida de Cristo em você. Está dizendo que você está desviado, que você não ama Jesus? Não é nada disso. É simplesmente você querer cada dia mais viver de maneira tal que em tudo agrade ao Senhor. O que o Senhor deseja para nós hoje é uma vida transformada. Que os outros, olhando para nós, possam identificar cada dia mais características da vida de Cristo. Será que quando você passa, alguém fala: ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus?
Não é porque você está com o microfone na mão, não é porque você está com o crachá da igreja, não é porque você está na porta da igreja, é porque tudo na sua vida reflete o caráter de Cristo. Como é que seus vizinhos falam a seu respeito? O que os seus amigos da escola falam quando você entra na roda? Quais são as conversas que você participa? O que Deus espera é que comece um processo contínuo de transformação na sua vida, e que só vai ser completado no dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer de que até Jesus voltar, ou Ele nos chamar para a eternidade, nós estamos continuamente em estado de atualização, todo dia. Não há nada que você tenha vivido e possa dizer, poxa, mas eu estou bem melhor do que eu era antes. Mas você pode ficar muito melhor amanhã do que hoje. Basta você dizer para Deus, Senhor, trabalha na minha vida, eu quero dar lugar ao Teu Espírito, à Tua palavra. Eu não quero mais viver debaixo da ignorância, da incredulidade. Eu não quero ter a minha consciência deliberadamente cauterizada. Não, Senhor, eu não aceito as coisas do mundo, eu não aceito aquilo que é comum para os outros. Eu não quero para mim. Eu quero o Teu padrão para a minha vida. Eu quero aquilo que a Tua palavra declara que é o correto na minha casa, na minha maneira de viver. E quem sabe o Senhor hoje falou com você. E sabe, quando Deus fala conosco, Deus espera de nós uma reação. É terrível quando você fala com alguém e essa pessoa não responde, não é verdade? Você chama a pessoa, você fala com a pessoa e ela te deixa, como nós usamos a expressão, pô, me deixou no ar, me deixou no vácuo. É terrível quando você deixa Deus no vácuo. Quando Deus fala conosco, Ele espera que haja uma reação da nossa parte. E a reação da nossa parte é respondermos diretamente aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. E nós como igreja, e essa é uma tradição não muito antiga, mas ela é presente na igreja há mais de 3 séculos, é de que o altar do Senhor se transforma num lugar de reinícios, de decisões. É um lugar de alianças novas, de compromissos novos. E quem sabe hoje você precisa responder à voz do Espírito de Deus. Hebreus diz, e ele ecoa aquilo que o antigo profeta escreveu, de que ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Nós, infelizmente, podemos Deus falar, ouvir Deus falar, endurecer o nosso coração, mas Deus hoje espera que haja uma reação da tua parte. Eu queria orar com você. Você que hoje ouviu Deus falar com você, dizendo, Senhor, eu quero o Teu trabalhar na minha vida. E eu entendo que há áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas por Ti. Eu quero hoje viver cada vez melhor. Primeiro você começa, depois você melhora. Se Deus falou com você, eu queria orar com você. Eu queria que você pedisse licença do seu lugar. E eu peço licença aqui ao pastor Cláudio, ao pastor Anésio. Que o Espírito de Deus falou com você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Não saia daqui ao ouvir essa palavra e o Espírito de Deus falou ao seu coração, dizendo, Senhor, eu quero ser alguém útil na Tua obra. Deus diz, eu quero Te usar, mas primeiro eu preciso trabalhar na sua vida. Há coisas que precisam ser trabalhadas. Se Deus falou com você, vem para cá agora. Não espera ninguém vir, não vem você. Deus trabalha com indivíduos. Deus não trabalha com grupos, com multidões. Deus trabalha, nos chama pelo nome. Se Deus falou com você, vem, peça licença do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Há uma oração, e eu vou dizê-la aqui. Eu a faço todos os dias de manhã. Em poucos lugares eu digo isso. Apesar que agora com a internet você fala num lugar, todo mundo já sabe, né? Mas todos os dias de manhã, logo que eu levanto, já há alguns anos, tem uma oração que me acompanha. Todo dia de manhã, ela é simples, mas ela é uma oração muito sincera. Eu oro dizendo assim, todos os dias de manhã, Senhor, faça-me, ou faz de mim, o homem que Tu queres que eu seja. O que eu estou dizendo para Deus é, Senhor, o Senhor tem total liberdade para trabalhar nas áreas da minha vida. Vê se em mim alguma coisa errada. Senhor, faz de mim um homem que Tu queres que eu seja, o marido que Tu queres que eu seja, o pai que Tu queres que eu seja, o pastor que Tu queres que eu seja, o amigo que Tu queres que eu seja, o servo que Tu queres. Eu quero que o Senhor olhe para mim, e por que não, assim como o Senhor olhou dos céus,
junto às margens do Jordão, enquanto Jesus era batizado, os céus se abriram e houve uma voz do céu que disse para Jesus: eis aí o meu filho, em quem eu me alegro. Deus quer poder olhar para nós e dizer: está aí alguém em que eu me alegro. O desejo dele tem sido viver na minha presença, viver segundo a minha vontade. O teu desejo deve ser viver para a glória daquele que um dia te salvou, perdoou os seus pecados e quer usar você como instrumento de bênção nas suas mãos. Nós podemos orar. Vamos todos fechar os olhos, curvar a cabeça. Você que veio aqui à frente, você que ouviu o Espírito de Deus falar de uma forma muito específica ao seu coração, eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Diz: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu confesso que há muitas coisas em mim, pensamentos, palavras, atitudes, que às vezes me pego envergonhado. Quantos de nós às vezes não agimos, e ao agirmos ou reagirmos, nós ficamos ainda, tomara que ninguém veja, porque eu tenho vergonha do que eu acabei de fazer, que eu acabei de falar. Fale com o Senhor aquilo que você precisa que seja trabalhado na sua vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, purificador, virá sobre a sua vida e tirar tudo aquilo que não agrada. Ele tirará tudo da sua vida que ainda não agrada ao Senhor. Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua voz. Essa é a Tua palavra, Senhor. Não há aqui em nós nenhum desejo de fazer nada que não seja trazer glória ao nome de Jesus. Tudo é para Ele, por meio dEle, por Ele são todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre, amém. Tu és o cabeça, Senhor. Tu és o Senhor da igreja. Nós estamos aqui única e exclusivamente porque o Senhor primeiro nos amou, e nós queremos viver a nossa vida para o Teu completo agrado. Senhor, ajuda-nos. É verdade, somos falhos, deficientes. Muitas vezes, como o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer, esse não fazemos, e o mal que não queremos, esse acabamos fazendo. Miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças, porém, sejam dadas a Cristo Jesus, que veio em forma de homem e foi à cruz, e que pelo seu sangue derramado no Calvário nos perdoou e nos deu nova vida. E ó Senhor, nos visita e nos batiza com o Espírito Santo, para que através do poder do alto possamos viver uma vida que em tudo agrada ao Senhor. Ajuda-nos nessa noite. Transforma a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, Senhor, de que o nosso ir e o vir seja todo vivido para a Tua glória, Senhor. Trabalha no coração de pessoas aqui nessa noite, e que a nossa vida, a Tua igreja, seja uma igreja conhecida, não de experiências isoladas, mas de um relacionamento contínuo com a pessoa do Espírito Santo. Uma igreja que anda em santidade, uma igreja que anda para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Senhor, nós nos apresentamos no Teu altar nessa noite e consagramos toda a nossa vida a Ti, porque é para Ti que vivemos. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus nessa noite. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu queria que você saísse daqui com esse desejo: Senhor, todo dia eu vou ver se não tem atualização. Quando você for atualizar o seu celular, nunca mais se esqueça dessa palavra. Você vai atualizar o seu celular, você vai dizer assim: opa, e eu? Será que eu estou numa versão melhor do que eu era semana passada? Você nunca mais vai se esquecer dessa palavra. Vai lá na Play Store, vai dizer: opa, será que eu me atualizei? O meu celular está atualizado, e eu? E Deus vai te ajudar todos os dias a ser uma melhor versão daquilo que Deus espera que sejamos, para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Onésio, muito obrigado. Pastor Klaus, que honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.